já pega papel e caneta, eu falo que é o kit da aula com a Nutri, papel, caneta e água. Você precisa estar com esse kit em todas as nossas aulas, precisa estar se hidratando e precisa fazer as suas anotações. O que a gente vai aprender nessa aula, né? Nós vamos explorar a relação complexa entre a ansiedade e o processo de peso, com todo o foco aí especial na experiência das mulheres, embora haja uma percepção aí comum de que a ansiedade leva ao ganho de peso. E a realidade é muito complexa aí com relação a isso. E ao longo da nossa aula nós vamos analisar aí quais são os principais mitos e as objeções relacionadas com essa questão, buscando desvendar a verdadeira relação, né, a verdadeira conexão entre a ansiedade e o peso. E além disso, vamos também destacar aí as particularidades dessa relação quando se trata das mulheres, considerando fatores biológicos, sociais e emocionais. E lembrando, né, que somos seres individuais, então precisamos entender mais sobre isso. A ansiedade e o excesso de peso são aí dois problemas de saúde que afetam uma grande parcela da população mundial. Eu acho que dificilmente, se você perguntar principalmente para as mulheres, para uma mulher se ela sofre de ansiedade, eu falo que 99% ou até mais vão dizer que sofre da ansiedade. Embora aí essas questões aí sejam frequentemente discutidas, né, separadamente, existe aí uma conexão oculta entre elas. E nós vamos aprofundar a compreensão dessa relação, construindo aí mitos e oferecendo uma visão mais completa deste tema aí. E primeiro eu quero esclarecer que ansiedade, a maioria das pessoas dizem que sofre de ansiedade. Lembrando que ansiedade é uma patologia e precisa de um médico dar esse diagnóstico. E muitas vezes as pessoas mesmo se autodiagnosticam, né? Ou a mãe, ou a sogra, ou a vizinha diz, você é ansiosa. Então, é necessário um diagnóstico médico realmente para constatar que você é uma pessoa ansiosa. Talvez você apenas está sentindo uma ansiedade. Isso não quer dizer que você está com ansiedade, né? Que você é ansiosa. Então, primeiro é bom a gente entender sobre isso. E coloca aqui para mim nos comentários, você acredita que você é uma pessoa ansiosa? Ou você já tem um diagnóstico, né, de médico dizendo que você sofre desse mal, que você sofre com essa ansiedade? Acreditam-se habitualmente que a ansiedade ela pode levar aí ao ganho de peso. Mas a realidade é mais complexa do que isso, né? Embora uma alimentação emocional seja resposta, assim como ao estresse e à ansiedade, mas nem todas as pessoas ansiosas desenvolvem excesso de peso. E isso também, às vezes, a pessoa acaba colocando assim, tipo que uma culpinha, né, na ansiedade, e às vezes não é bem isso. Então, vamos entender mais sobre isso. E eu quero que você pegue papel e caneta para você tomar nota mesmo, para que depois você possa estar analisando a sua vida ou mesmo uma vida de uma amiga e que você possa compartilhar essa aula com a amiga que diz que é sempre uma pessoa ansiosa. A comida ela pode ser usada aí como uma forma de aliviar temporariamente a ansiedade, mas nem todas as pessoas recorrem a ela dessa maneira. Existem mecanismos fisiológicos entre que o estresse crônico está associado à ansiedade e isso faz com que vai levar ao aumento dos níveis de cortisol. Cortisol, né, é um hormônio que pode afetar o metabolismo e a distribuição da gordura no seu corpo. No entanto, a influência do cortisol entre a ansiedade e o ganho de peso ainda é objeto de estudo e debate. Não tem nada assim, dizer bater o martelo, entende? Que a pessoa está aumentando o peso porque é ansiosa. Não, existem vários fatores. Influência genética do ambiente, a predisposição genética, bem como o ambiente em que a pessoa vive. Eu falo que o ambiente que as pessoas vivem é um ambiente obeso. E o que é um ambiente obeso? Tudo que está à sua volta não vai contribuir para que você venha eliminar peso, mas contribuir para o ganho de peso, independente de estar ansiosa ou não. Então deve tomar muito cuidado aí com o ambiente, que ele vai desempenhar um papel muito grande aí entre a ansiedade e o peso corporal. Fatores como hábitos alimentares, familiares, a pessoa às vezes não tem acesso, né, a alimentos saudáveis
e oportunidade de praticar atividade física também são importantes ser consideradas. Agora, o que você precisa começar é analisar. Ah, então eu não tenho dinheiro para ir para academia. Sabemos que não precisa ir para academia para praticar atividade física. Você pode tão somente tiver alguma escadinha aí na sua casa, você subir e descer várias vezes, ou você baixar e levantar várias vezes, você tirar a blusa e vestir várias vezes. Tudo isso você está fazendo algum tipo de exercício. Ainda que um exercício menor, mas você está exercitando. Fazer uma caminhada aí no quarteirão da sua casa. Então, a gente precisa ver para não começar a jogar a culpa, né, tudo assim na ansiedade ou no sobrepeso por causa da ansiedade e com relação ao ambiente. Como é que está o ambiente que te rodeia? Se você passar pela mesa da sua cozinha, tem uma fruteira lá? Quando você vai preparar a sua alimentação, na sua geladeira contém os vegetais, verduras, legumes e proteínas que vão ajudar a contribuir com o seu emagrecimento? Coloca para mim nos comentários aí, como é que está o ambiente favorável ao seu emagrecimento? Eu falo que isso é um dos maiores fatores. E eu quero trazer depois uma aula só falando sobre o ambiente aí, para você ver o quanto isso é importante. E já coloca para mim aqui nos comentários, o seu ambiente no trabalho e na sua casa, o que te rodeia, a alimentação, o que está aí próximo a você, é favorável para que você tenha uma vida saudável? Então, é preciso analisar e analisar com muita atenção. Temos também a relação bidirecional com excesso de peso como causa da ansiedade. Embora fala frequentemente aí que a ansiedade causa ganho de peso, também é essencial considerar a relação inversa. Por exemplo, o excesso de peso ele pode ser fonte de ansiedade significativa. Por a pessoa estar com excesso de peso, ela acaba desenvolvendo isso. Não que a ansiedade desenvolveu o ganho de peso. Talvez a pessoa nem está ansiosa, mas acaba sem perceber, quando começa a observar que está muito acima do peso e que vai levar muito tempo para emagrecer, isso pode desenvolver a ansiedade. E alguma das principais razões, eu quero que você coloque aí no teu papel. Primeira, o estigma aí social e pressões aí culturais. As mulheres em particular enfrentam aí, até hoje ainda, né, padrões de beleza inatingível, que pode levar a sentimentos inadequados, baixa autoestima e ansiedade. Talvez você olhe para uma mulher no Instagram, nas redes sociais, e você olha para ela e olha para você. Você imagina, eu nunca vou chegar a ter esse corpo, esse que é o corpo ideal. E eu te digo que não. O corpo ideal para você, preciosa, é o corpo que você se sente bem. Por exemplo, se eu aumentar 2 quilos do meu peso, 3 quilos no máximo aí, que eu já estou preocupada, porque eu sou muito pequenininha. Então, 2 a 3 quilos que aumenta no meu peso, eu já percebo. E isso me incomoda. Porque minha roupa começa a ficar apertada, começa a aparecer algum pneuzinho. Então, isso aí acaba me incomodando. Não que isso vai me levar à ansiedade. Mas então, se eu fosse pelo padrão de colocar com relação a peso, o meu peso sobre os padrões aí seria 4 quilos menos. Eu peso 46,5 seria 42,5. E para mim, é muito magra, principalmente eu, que já estou com 60 anos, eu vou ficar, entende, com o rosto parecendo ainda mais flacidez. E não é isso que eu quero. E eu não me sinto bem. Então, eu com 46, 47 quilos, para mim está ótimo. Passou disso, eu já não me sinto bem. Então, para você, qual o peso que você se sente bem? Sabe quando você coloca uma roupa, porque eu falo que às vezes a pessoa coloca até uma calça branca, uma roupa branca, que as roupas brancas, ela acaba destacando mais o seu corpo. E quando você veste, você se sente gostosa, você sente mesmo assim uma mulher empoderada. É nesse momento aí que você deve entender o seu peso ideal, o seu corpo ideal. É esse corpo que você se sente bem. Talvez hoje você está acima do peso, mas quando você vestiu uma roupa, aqui, há uns meses atrás, ou talvez há alguns anos, com peso X, aquele peso você se sentia bem, você se sentia gostosa. Então, esse é o seu peso ideal. Então, você precisa descobrir qual é o seu peso ideal e trabalhar para conquistar esse peso. E é possível. E eu ensino, conforme eu já disse, eu ensino mulheres a emagrecer, não é fazendo dieta, porque a gente não tem que estar fazendo dieta. Nós temos que passar por um processo de aprendizado. Precisa se aprender a
a mudar o nosso pensamento, a ter novas atitudes através do nosso pensamento, novos comportamentos. São vários fatores que não é o tema da nossa aula hoje, mas eu só quero que você entenda que tem sim como emagrecer. E sem passar fome e comendo comida gostosa, né? Então vamos lá. A baixa autoestima, a imagem corporal negativa, o excesso de peso, ele pode afetar negativamente a sua imagem corporal e autoestima. Talvez quando você olha no espelho, tem pessoas que já tirou até o espelho, que vê o corpo todo, tirou da casa. Porque não consegue se olhar no espelho, às vezes consegue olhar ainda o rosto. Alguém que às vezes aumenta mais a parte do quadril e não começando pelo rosto. Porque tem pessoas que um pouquinho que aumenta o peso já fica com o rosto redondinho. Então, outras pessoas já começam a aumentar muito o quadril e não afeta o rosto. Então, eu já ouvi relato de alunas minhas dizer que tirou o espelho grande da casa e só conseguia olhar o rosto, porque o rosto dela era fino, mas o corpo estava enorme, com 100 e poucos quilos. Então, eu não sei qual é o seu corpo ideal, mas você sabe. Então, tenta descobrir, e uma coisa eu quero que você coloque aí na tua mente. É possível emagrecer sem fazer dietas, sem estar com essas dietas doidas e restritivas. É possível sim. Quando nós levamos aí, às vezes só para o lado, ou é porque eu sou ansiosa, em vez de você buscar uma solução, você já tipo que acomoda em alguma solução, e isso acaba sendo uma preocupação constante por causa da sua aparência, e tá tudo bem. Todas nós devemos nos importar, e eu falo que a mulher, ela tem que ser o seu amor maior, ela tem que se amar primeiro. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Então, se você não está satisfeita com o seu corpo, busque soluções para você estar satisfeita com ele, principalmente com relação à sua saúde. Porque não adianta, às vezes, você estar em um corpo aí bonito, todo modelado aí, ou é magrinha, e você está doente. Porque não é só a obesidade. Então, nós devemos estar bem conosco, com o nosso corpo, mas estar também bem de saúde. Restrição alimentar acaba fazendo o quê? Fazendo com que você vai adquirindo aí um ciclo vicioso. Tentativas de restritivas aí grandes para eliminar peso, sabe, essas dietas restritivas, essas dietas malucas, levam a comportamentos alimentares desordenados, perpetuando aí em ciclos viciosos de ansiedade. Restrição e compulsão acaba acontecendo, né, com que as pessoas comecem primeiro uma ansiedade, porque acaba restringindo a alimentação. E eu ensino mulheres a emagrecer, quando eu digo que é emagrecer quantos quilos quiser, sem passar fome, comendo comida gostosa, porque para emagrecer, você não tem que estar restringindo, você tem que estar colocando nutrientes no seu corpo. Você está ingerindo nutrientes, porque o nosso corpo ele necessita de pelo menos 45 nutrientes aí por dia. Não é 45 alimentos, é nutrientes. Então, se você ingere pouco tipo de alimento, você fica com deficiência de alguns nutrientes. Então, é preciso estar ingerindo uma quantidade maior de alimentos para que você venha ter as vitaminas e minerais que o seu corpo necessita. Então, experiência das mulheres são fatores aí adicionais a serem considerados. Mulheres que enfrentam desafios específicos relacionados aí à ansiedade e ao excesso de peso. Como, por exemplo, fatores que nós devemos considerar, e eu quero também que você tome nota aí. Mudanças hormonais, por exemplo. Muitas mulheres acabam com flutuações hormonais ao longo do ciclo menstrual, e isso pode influenciar, sim, nos níveis de ansiedade e comportamento alimentar. Eu nunca senti aquela vontade de comer doce quando eu estava no período menstrual, né, com TPM. Eu nunca senti. Mas a minha filha, a caçula, ela sente muita vontade de comer doce. Então, somos seres individuais, somos seres com necessidades e vontades diferentes. Nosso DNA é único. Ninguém tem um DNA igualzinho do outro, né? Somos seres únicos. Deus nos criou para a sua glória, criou o nosso corpo, que entregou para nós, para que nós pudéssemos cuidar. Ele nos entregou perfeita. Então, precisamos cuidar desse corpo, que ele também é o templo do Espírito Santo. E precisamos estar preocupada não apenas com a nossa aparência física, mas principalmente com a nossa saúde. Porque se você não tem saúde, você não tem ânimo e nem força para cuidar do seu corpo. Não é verdade? Coloca aí nos comentários para mim, você está acima do peso?
Quantos quilos você está acima do peso? Você acredita que um dos maiores fatores é a ansiedade? Compartilha comigo aqui, para que eu possa estar entendendo se realmente é esse grande número, se é verdade isso mesmo. Então, expectativas socioculturais também acabam o quê? Idealizando aí aquele ideal de beleza, buscando uma beleza que vai além eu falo até das condições emocionais de todo mundo. Então, a sociedade acaba impondo aí padrões rígidos de beleza, uma beleza feminina, buscando aquelas mulheres muito magras que precisa estar mostrando, né, os ossos aqui. E isso pode levar a uma preocupação constante com o peso e a aparência. Por isso que eu te digo, não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar com o seu corpo ideal. Qual é o seu corpo ideal? Como que você se sente bem? Então, é dentro desse parâmetro aí que você deve buscar. Porque isso acaba trazendo aí traumas, experiências aí específicas aí do gênero, né, como traumas até de abuso sexual ou violência do gênero, podendo contribuir aí para o desenvolvimento de ansiedade. Então, várias coisas, vários fatores acabam surgindo como os traumas e experiências específicas aí, né, como abuso sexual, não só na infância, mas mesmo às vezes no relacionamento, pessoas que são casadas, às vezes tem esse abuso aí, esse tipo de violência. Então, tudo isso pode contribuir para que a pessoa desenvolva ansiedade. Talvez você perder um parente, né, uma pessoa muito querida, pode desenvolver isso também. Talvez lá na infância, sua mãe, e a sua mãe cuidava muito bem da sua alimentação, ou a sua avózinha, sempre que você ia na casa dela, tinha lá aquele bolo, entende, gostoso, talvez de fubá ou de outro sabor lá, que você adorava, que todas as vezes que você vê um bolo desse, isso lembra da sua avó. E na perda dela, você acabou, entende, desenvolvendo essa ansiedade, porque você era muito ligada com ela. Então, tudo isso são traumas e experiências que acabam fazendo com que as pessoas desenvolvam a ansiedade, trazendo esse desequilíbrio emocional.